Graça e paz aos irmãos, sejam bem-vindos. Tivemos um pouquinho de atraso hoje, mas estamos aqui para adorar ao Senhor mais uma vez. Irmã Fátima, seja bem-vinda também. Irmã Aline, desculpe aí o nosso atraso, mas vamos juntos adorar ao Senhor e meditar na palavra de Deus nessa noite. Vamos orar. Nossa irmã Heloísa vai estar orando nesse momento, clamando a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concede vida, saúde, Pai, força para continuar vivendo as nossas vidas, trabalhando, estudando, aqueles que estão em casa, Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos concedido essas bênçãos. Agora, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando, Senhor, na condução desse louvor aqui. Amém, sabe, Deus, na meditação da Tua palavra. Amém, ó Senhor, Jesus. que possamos agora, em nome de Jesus, te entregar o perfeito louvor que agrade ao Senhor, junto com os nossos irmãos, ó Deus, e que possamos, Pai, em uma só voz, Amém, louvar a Ti e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Vamos adorar a Jesus. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que há em mim, obras maiores fará. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor, obras maiores farás. A palavra de Deus diz para a gente não turbar o coração. Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Que nessa noite o nosso coração encontre a paz que excede todo entendimento. Se o nosso coração está turbado ou conturbado, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, entre no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Somos gratos por esse momento em Tua presença, adorando o Teu nome, cantando louvores que edificam a nossa fé, que glorificam o nome do Senhor, que fortalece nossa alma, nosso coração, nosso homem interior. Amém. Como diz essa canção, se o mar nos submergir, a Tua mão nos levantará, nos colocará de pé. Se alguém submergindo nesse momento, se alguém se sentindo assim em tempestade, se sentindo oprimido, se sentindo sufocado pelas adversidades da vida, por alguma enfermidade, por algum problema em sua vida, por alguma situação adversa na sua casa, na sua família, no seu casamento, ó Senhor, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, se há alguém submergindo,
Nós oramos, Senhor, que a tua mão se estenda e levante essa pessoa, coloque essa pessoa de pé. Oramos agora pela vida da diaconisa Célia, pedimos que a tua cura alcance o coração, a vida dela, Senhor, que ela seja restabelecida em sua saúde. Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde da tua filha. Também oramos pela dona Fátima, Senhor, que foi desenganada pelos médicos, mas a palavra do médico é uma, mas a tua pode ser outra, Senhor. Teu diagnóstico pode ser diferente da medicina e da ciência. Tu és o Deus do impossível. Por isso eu oro pela dona Fátima, que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua graça na sua vida, restaurando sua saúde, secando todo câncer, jogando por terra toda enfermidade, fazendo esse milagre, Senhor, e também operando o milagre da salvação em Cristo Jesus em sua vida. Senhor, oramos também, Senhor, nesse momento, pela vida do meu tio Legildo, que está no hospital. Pai, precisando do Senhor, visita ele nessa hora, que a graça do Senhor o alcance, o cure, Senhor, restaure sua saúde, Senhor, em nome de Jesus. Também oro pela vida do Douglas, Senhor, que sofreu um acidente de moto, Senhor, e que está lá no hospital, Senhor, no CTI, precisando do teu socorro. Ele já fez a cirurgia, Senhor. Oramos agora para que sua saúde seja restaurada, sua vida seja restaurada, que o Senhor faça um milagre completo na vida dele. Não apenas um milagre de levantá-lo, Senhor, daquele CTI, mas de levantá-lo para a tua glória, para que ele viva uma nova vida, uma vida de salvação, de restauração e de transformação. Se há alguém agora precisando de cura nesse momento, assistindo essa live ou depois a gravação, que a cura esteja sobre ele também, sobre essa pessoa, que tu visite nesse momento, visite cada hospital, cada enfermo, Senhor, que a cura venha em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Queria compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. A palavra de Deus está lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, 14 e versículo 15. Esses 3 versículos serão a base da nossa meditação nessa noite. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Então, se você achou aí, eu queria que você lesse comigo a palavra de Deus nessa hora. E diz assim a palavra do Senhor. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Gostaria de meditar com vocês sobre o tema uma fé vitoriosa. Quando a gente pensa na palavra fé, logo nos sobrevém aquele versículo mais conhecido de Hebreus, né, que é a fé, como diz Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que a gente espera, mas não vimos, mas esperamos que essas coisas aconteçam. É uma firme convicção de que vai acontecer. E geralmente quando a gente pensa numa fé vitoriosa, nós pensamos sempre numa fé nesse aspecto. Uma fé que gera um milagre, uma fé que gera uma cura, uma fé que gera, né, o impossível, uma fé, por exemplo, que transporta montes. Disse Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda,
você vai ordenar a este monte, saia daqui, saia daqui, vá para lá, e esse monte irá obedecer por causa da sua fé, se você tiver uma fé como um grão de mostarda. E pensando no que Jesus disse, na fé como um grão de mostarda, a fé que é como um grão de mostarda, o grão de mostarda, ele é o menor grão que existe na face da terra. Eu já tive a oportunidade de ter em minhas mãos, durante um bocado de tempo, eu guardei esses grãos que um missionário me deu uma vez, né, mas não foi possível guardar por tanto tempo. E eu lembro dessas sementes, né, de mostarda, esse grão de mostarda, uma coisa minúscula, muito minúscula mesmo. E Jesus ele vai dizer que a fé, nossa fé precisa ser como esse grão de mostarda. E quando fala de uma fé como um grão de mostarda, pequena fé, mas de uma fé que começa pequena, como o grão de mostarda, porque Jesus, ao falar sobre o grão de mostarda, né, ele vai dizer que esse grão de mostarda, esse pequeno grão, ele é pequeno no começo, mas quando ele cai na terra, numa boa terra, e ele então enraiza nessa terra, e depois ele começa a crescer, florescer, Jesus vai dizer que esse grão de mostarda se torna a maior das hortaliças no deserto. Então é uma fé, a fé para Jesus, na perspectiva de Jesus e na perspectiva do cristianismo, é uma fé que vai crescendo, é uma fé que cresce, é uma fé que vai aumentando à medida que nós vamos experimentando as adversidades, à medida que nós vamos passando por experiências da nossa vida, experiências de dor, de sofrimento, experiências de, às vezes, nos encontrarmos em situações que pareçam um beco sem saída. São em situações assim, situações adversas, que a nossa fé começa a crescer. E o apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja de Corinto, ele já disse nos versículos anteriores, quando nós falamos semana passada dos paradoxos do cristianismo, né, das comparações que Paulo vai falando. Por exemplo, no versículo 8 aqui do capítulo 4, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Paulo já vem dizendo dos enfrentamentos, dos embates da vida, das questões com que ele tem de lidar, as dores e as angústias que o apóstolo tem de lidar em sua caminhada cristã. E ele vai dizendo, agora no versículo 13, que foi o versículo que lemos, tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Paulo está dizendo que ele mantém a sua fé. A palavra aqui, espírito de fé, não é que existe um espírito da fé, um espírito que dá fé. Não, mas a palavra espírito de fé, que o apóstolo Paulo ele usa aqui, o sentido dessa palavra, né, de espírito de fé, é uma atitude de fé. Paulo está dizendo, olha, eu mantenho, mesmo diante das angústias que eu passei, mesmo diante dos enfrentamentos, mesmo diante da perplexidade, diante da atribulação, diante das angústias, diante das perseguições que eu enfrentei, mesmo diante dos açoites, eu mantenho a minha mesma atitude de fé. Minha fé se manteve vitoriosa, minha fé se manteve inabalável, mesmo diante dos dilemas que enfrentei, a minha fé não foi alterada, ela não diminuiu, pelo contrário, a minha fé vem aumentando, eu mantenho a mesma atitude de fé. E por isso Paulo ele vai citar o salmista, lá no Salmo 116, o versículo 10, quando Paulo diz assim, no versículo 13 aqui, o versículo 13 do capítulo 4, aqui de 2 aos Coríntios, Paulo diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé,
como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Paulo está citando o salmista no Salmo 116, o versículo 10, o salmista diz isso: eu criei, porém falei. O salmista, nesse salmo, ele está em uma oração diante do Pai. E nessa oração, o salmista começa a abrir seu coração. E ao abrir seu coração, o salmista começa a falar das angústias, dos dilemas, dos enfrentamentos que ele tem. E nessa oração, o coração do salmista vai sendo tomado por uma convicção, por uma fé. Por isso ele diz: eu criei, eu falei, eu creio no Deus a quem eu oro, eu coloco a minha fé, está depositada no Deus de Israel, a minha fé está depositada no meu Deus. Então a fé do salmista estava baseada no Deus que se revelou à sua nação, no Deus que se revelou aos seus pais, no Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, o Deus da palavra. A primeira lição dessa noite que eu gostaria de deixar para a nossa meditação é que uma fé vitoriosa, ela está baseada na revelação de Deus. Ela está baseada na palavra de Deus. Uma fé só pode ser vitoriosa, uma fé só pode ser verdadeira, genuína, inabalável, resistir diante das angústias, resistir diante dos dilemas, se estiver baseada na palavra de Deus. Por isso, o Paulo ele cita o Salmo 116 como quem diz: a minha fé está firme, porque a minha fé está baseada na palavra de Deus. A minha fé está firme, porque a base da minha fé é a palavra, é a revelação que eu recebi do Senhor. A fé de Paulo persiste a despeito do seu sofrimento. E nessa fé ele prossegue falando e proclamando a palavra de Deus. Por isso ele pode dizer: eu criei, por isso falei. E aí ele diz: nós cremos, por isso falamos. Do que Paulo está dizendo? Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja afronta do diabo, do inimigo, mesmo que eu seja perseguido pelos inimigos do evangelho, mesmo que eu receba açoites, mesmo que eu seja jogado em prisões, eu continuo falando, porque a minha fé é inabalável, a minha fé é uma fé vitoriosa, que está baseada na palavra de Deus. Não é uma fé que se baseia em milagres, não é uma fé que depende de amuletos, não é uma fé que depende de apoio, não é uma fé que depende de uma rosa, não é uma fé que depende de um sal, não é uma fé que depende de objeto, mas é uma fé que se encontra a base na palavra de Deus. É interessante, meus irmãos, enquanto estudava, eu lembrei da história daquela mulher que há 12 anos sofria com influxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher perdia sangue. Há 12 anos aquela mulher via a sua vida ir embora. E ela já havia procurado todos os médicos possíveis daquele período. Onde falasse para ela: há um médico ali que pode te ajudar. Aquela mulher foi. E ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Mas aí Jesus está passando pela cidade. E ela sabe que Jesus estava passando por aquela cidade. Porque a notícia acerca de Jesus se espalhava por todos os lugares. Por exemplo, a Bíblia diz em Marcos, ali no capítulo 1, que quando Jesus ele vai para a casa de Pedro, né, e ele então chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, ele cura a sogra de Pedro, a Bíblia diz que a notícia se espalhou por toda a cidade e pelas cidades vizinhas. E no dia seguinte, Jesus acorda e está toda a cidade diante da casa de Pedro, com os seus parentes doentes, com os seus parentes possessos de espíritos malignos, para serem libertos, né, por Jesus, porque a fama de Jesus corria. A fama de Jesus chegou ao conhecimento dessa mulher do fluxo de sangue. E ela então corre, ela decide se apresentar diante da cidade. Uma mulher que tinha uma enfermidade daquela, ela era, pela lei do povo judeu, pela lei, né, de Moisés, ela era considerada
uma mulher impura, impura para as cerimônias religiosas. Ela não podia ter o contato com outras pessoas. E ela então vai para um lugar onde há uma aglomeração. Ainda bem que não tinha coronavírus naquele dia, né? Naquela época. Também se tivesse, Jesus ia curar. Então, a Bíblia fala que ela chega diante de uma multidão. E ela rompe um monte de coisa, ela quebra um monte de protocolo, ela quebra o protocolo da lei de não poder se aproximar das pessoas, ela quebra o protocolo de não poder aproximar-se de alguém da religião judaica, porque aquela pessoa da religião, o líder religioso que tivesse contato com aquela mulher, ele ficaria impuro para ir ao templo, para servir a Deus. Mas ela não considera nada disso, ela decide passar por cima de tudo isso e ir ao encontro de Jesus. E ela então vai ao encontro de Jesus, ela entra no meio da multidão, e talvez as pessoas que conhecessem a história daquela mulher, olhassem para aquela mulher, como pode? Essa dona tá aqui, essa mulher é doida, ela não pode ficar entre a gente, mas ela desconsiderou tudo isso para encontrar-se com Jesus, para apenas tocar em Jesus. E a Bíblia diz em Marcos, em Lucas e em Mateus que essa mulher, ela se aproxima de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 5, em Lucas capítulo 8 também, você encontra a história dessa mulher. Ela se aproxima, ela entra no meio da multidão e ela toca nas vestes, aqui do lado, nas vestes de Jesus. E Jesus sentiu que dele saiu virtude, saiu poder, que alguém tocou nele diferente. E ao tocar nele diferente, dele saiu virtude, dele saiu poder. E Jesus então vira para os discípulos e pergunta: quem me tocou? Porque alguém tocou em mim de forma diferente. Os discípulos olham para Jesus, né? Eu fico tentando imaginar a reação do Pedro. Ainda mais o Pedro, que era um cara assim, muito espontâneo, que falava logo mesmo, né? Era um cara bocudo, deve ter falado: o senhor está doido, senhor? A multidão está apertando, o senhor está oprimindo, o senhor não está batendo bem das ideias. Como o senhor pergunta se alguém te tocou, a multidão oprime, aperta, está encurralando o senhor. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus falou: não é me apertar, não é me oprimir, não é me encurralar, é me tocar. Alguém me tocou. Há uma diferença entre tocar Jesus e oprimir Jesus. Há uma diferença. Só se toca em Jesus pela fé. Essa mulher é uma mulher que tem uma fé vitoriosa. Ela se aproxima de Jesus. A sua fé a levou a romper com o protocolo da religião, a romper até mesmo com as coisas mais absurdas, tocar num religioso, em Jesus, num líder religioso que aparece nos seus dias, um líder, tudo bem que ele era diferente dos fariseus, dos rabinos de sua época, mas se aproximar dele, o que passou pela cabeça daquela mulher, que fez com que ela quebrasse todo o protocolo da religião e se aproximasse, rompesse com toda a barreira, a fé que ela tinha. Ela cria que se tocasse em Jesus, ela ficaria curada. O evangelista, que é o evangelista Mateus, vai dizer que ela pensou em sua mente: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Jesus então pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E aí ela então se apresenta e diz: foi eu. E Jesus disse assim: filha, a tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Vai em paz. A tua fé te salvou. Aquela mulher foi curada, foi salva, foi liberta do seu mal, porque a fé a levou a Jesus, a colocou diante de Jesus, fez ela quebrar todos os protocolos da religião, fez ela fazer as coisas que diante de uma religiosidade pareciam absurdas, mas ela quebra isso tudo porque a fé que lhe levou a se apresentar diante de Jesus. Agora a pergunta é: qual era a base da fé dessa mulher?
A base da fé dessa mulher não era simplesmente a fama de Jesus como curandeiro, porque havia uma fama de Jesus como um curandeiro. A base da fé dessa mulher não era também a fama de Jesus como profeta, porque Jesus tinha fama de profeta. Então ela não vai, sua fé não está baseada porque Jesus podia fazer milagres, porque Jesus curava. Ela não vai atrás de um fazedor de milagres. Ela não vai atrás de um curandeiro. E ela também não vai atrás de um profeta, porque a multidão dizia que Jesus era um profeta. Lembra disso? Que Jesus pergunta: o que a multidão diz que eu sou? Os discípulos falaram que tu és um profeta, que tu és Elias, que tu és João Batista ou Jeremias, ou seja, que tu és um profeta da escola desses profetas. Então a multidão tinha um conceito sobre Jesus. Ele era um profeta, ele era um curandeiro, ele era um fazedor de milagres. Mas a base da fé dessa mulher não é essa. Essa mulher não corre atrás de Jesus porque estava baseando sua fé nos milagres que Jesus já tinha feito e nem nos atos de profeta que Jesus tinha. Essa mulher corre para Jesus porque a fé dessa mulher está baseada na palavra de Deus. Uma fé vitoriosa é uma fé baseada na palavra de Deus. Essa mulher tinha sua fé depositada no Antigo Testamento, especificamente na palavra do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, é o último livro do Antigo Testamento, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 2, o profeta profetizou: eis que vem surgindo o sol da justiça, e ele trará sobre as suas asas a cura, a salvação. Essa mulher corre para Jesus porque ela creu que Jesus era o sol da justiça. Ela tinha uma fé alicerçada na profecia do Antigo Testamento. Ela tinha uma fé alicerçada na palavra de Deus. Ela sabia que o que determinava o que era verdade na vida dela não era a doença, não era a circunstância atual da vida dela, mas era sim a palavra de Deus. E a palavra de Deus tinha sido dito lá em Malaquias, que Jesus era o sol da justiça e que diante de Jesus ele traria em suas asas a salvação e a cura. Ela corre para Jesus porque ela crê que Jesus é o sol da justiça. Ela creu na profecia de Malaquias. Ela creu na palavra de Deus. E porque ela creu na palavra de Deus, ela corre para Jesus. Ela quebra o protocolo da religião. Ela toca em Jesus e ela fica curada. Aleluia. A fé vitoriosa é uma fé baseada na palavra de Deus. Por isso Paulo diz para nós aqui em Coríntios, ele diz nessa carta: tendo porém o mesmo espírito de fé, a mesma atitude de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos. Paulo está dizendo: eu sigo pregando o Evangelho, eu sigo falando e proclamando a verdade do Evangelho de Jesus, porque eu creio e a minha fé está baseada na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Uma fé vitoriosa é, em primeiro instante, uma fé baseada na revelação de Deus, na palavra de Deus. Segunda característica de uma fé vitoriosa, ela está fundamentada na ressurreição. Olha o que Paulo diz no versículo 14, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Amém. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Então Paulo declara que sua fé está fundamentada na ressurreição de Jesus. A fé do cristianismo é uma fé que se sustenta na ressurreição. Se não cremos na ressurreição,
não podemos dizer que somos cristãos. A fé do cristianismo está fundamentada sobre a ressurreição de Jesus. E Paulo é tão claro nisso, que quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, Paulo vai nos deixar claro ali, em Efésios capítulo 1, que a maior prova da suprema grandeza do poder de Deus é a ressurreição de Jesus. Paulo declara em Efésios a maior prova da grandeza do poder de Deus. Paulo está dizendo, Deus é poderoso. Ele é grande em poder. E a maior prova de que ele é grande em poder é que ele levantou Jesus dentre os mortos. É que ele trouxe Jesus de volta à vida. É que o milagre que ele fez, o poder do Espírito Santo visitou o túmulo de Jesus e levantou Jesus dentre os mortos. E Paulo está dizendo que essa também é a base da sua fé. É nisso, é nesse milagre, é nesse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que a fé de Paulo está fundamentada. Paulo declara isso. Paulo diz isso. Esse poder será, diz Paulo aqui em Coríntios, aplicado também a nós, a mim, a você. Ele disse para os irmãos coríntios, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. Paulo diz, Jesus ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Irmãos, a esperança do cristianismo não é simplesmente o céu. A esperança do cristianismo é a ressurreição, porque a vitória do cristianismo é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. E a vitória de Jesus na cruz do Calvário é, em primeiro instante, uma vitória sobre o pecado, depois uma vitória sobre o diabo. Quando Jesus morre, ele vence o pecado e vence o diabo, mas quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. Então a nossa esperança é a ressurreição, porque a vitória do cristianismo é a ressurreição. Glória a Deus por isso, porque a morte não dá mais a última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quem dá a última palavra sobre nós é Jesus de Nazaré. E Jesus disse em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que chegará o dia, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. O tempo chegou. O tempo de ressurreição chegou, onde a morte estiver operando agora na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus sonhos. A ressurreição chegou. É tempo de ressurreição. Glória a Deus. A ressurreição é a esperança do cristianismo. Irmãos, eu uma vez me lembro de conversar com uma colega de trabalho há aproximadamente uns 2 ou 3 anos atrás. E essa colega, ela se denomina cristã católica. E ela estava lendo um livro lá, espírita. Eu deparei com ela na hora do almoço. Enquanto ela almoçava, acabou de almoçar e estava com aquele livro e lendo aquele livro, falando sobre a reencarnação. E eu queria que, se alguém estiver vendo agora ou ver depois, o que eu vou falar não é para ofender a religião de ninguém. Eu tenho amigos espíritas, respeito a religião de todo mundo, a religião deles, né? Então, não é uma questão de preconceito, mas o que eu vou falar é uma questão de conceito. Você vai entender. É uma questão de conceito, não de preconceito. E ela estava lendo aquele livro e eu disse para ela assim, ô fulana, você lendo esse livro, mas você não é cristã? Ela, sim, sou. Você não é cristã católica? Sim. Eu falei, e agora você vai acreditar em reencarnação? E ela falou, eu estou gostando disso aqui, me parece atraente essa doutrina. E eu falei, mas como é que fica o cristianismo com a reencarnação? E ela ficou me olhando, eu falei, por quê? Crer na reencarnação é arrancar a base do cristianismo.
Porque o cristianismo está baseado na ressurreição de Jesus, não na reencarnação de Jesus. Jesus, quando sai da morte, ele não reencarna, ele ressuscita. Então há uma grande diferença em se dizer cristão. Se eu sou cristão, não há como ser cristão e crer na reencarnação. Porque crer na reencarnação é negar a base do cristianismo, é arrancar a base do cristianismo, é arrancar o alicerce do cristianismo. Porque o cristianismo está fundamentado na morte e na ressurreição de Jesus. E falei aquilo para ela, falei, mas olha, eu não sou seu líder espiritual. Era uma sexta-feira. Eu falei, conversa com o padre. Quando você for à missa no domingo, conversa com ele. E na segunda-feira ela chegou e ela me procurou e ela disse assim, pastor, quando conversei com o padre sobre esse livro, sobre essas questões, e quando o padre começou a falar, eu estava ouvindo o que o senhor falou comigo aqui na sexta-feira. Ele falou as mesmas palavras que o senhor falou. Tô largando esse de mão, não dá para acreditar nisso. Por quê, irmãos? Porque não é preconceito. Se você é espírita, ok, quem é espírita vai crer na reencarnação. Mas quem é cristão não tem como ser cristão e crer na reencarnação. O cristão crê na ressurreição, porque a ressurreição é a vitória sobre a morte e a ressurreição é a nossa esperança. A nossa esperança é que no último dia ele nos chamará da morte para a vida e viveremos para sempre com ele. Glória a Deus, num lugar onde não haverá morte, tristeza, nem dor, nem angústia, nem doença, nem enfermidade, nem ódio, nem rancor, nem inimizades, nada mais de ruim terá na nossa ressurreição, porque a nossa esperança é a ressurreição. Paulo diz que a sua fé está fundamentada sobre a ressurreição de Jesus. E é interessante que essa palavra que Paulo usa, né, a esperança, que é a esperança da ressurreição, Paulo usa a palavra esperança lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Paulo vai falar da esperança do cristianismo e ele vai falar que essa esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus, porque Deus então manifesta a grandeza do seu poder em ressuscitar Jesus dentre os mortos. Depois você pode ler aí na sua casa, Efésios capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Paulo então, ele vai citar a palavra esperança no versículo 18. E a palavra esperança ali não pode ser traduzida como algo que eu espero, mas não tenho a certeza que vai acontecer. Eu tenho esperança, né? Então eu estou aguardando para ver se vai acontecer ou não. A palavra que Paulo usa no grego para esperança é uma palavra que diz assim, eu tenho esperança, estou agarrado e convicto, tenho plena certeza de que aquilo que eu espero acontecerá. A minha ressurreição acontecerá. A vitória sobre a morte já foi sentenciada na cruz do Calvário. Então, irmãos, nossa fé precisa estar fundamentada nisso, na ressurreição de Jesus. E termos a nossa esperança de que tudo isso aqui vai passar. A pandemia vai passar. A maldade dos políticos vai passar. A maldade que se espalha por esse mundão afora vai passar, um dia vai acabar. E o que prevalecerá é que aquilo que Deus nos falou e nos prometeu em sua palavra se cumprirá. Um novo céu e uma nova terra, onde habita paz e justiça para a glória de Deus. Amém? Sua fé precisa estar fundamentada na ressurreição de Jesus. Terceiro lugar, para a gente terminar nessa noite, uma fé vitoriosa, ela está baseada na revelação de Deus em sua palavra, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus, e uma fé vitoriosa, num terceiro momento, ela está direcionada para a glória de Deus.
Uma fé vitoriosa, uma fé que está direcionada para a glória de Deus. Paulo diz isso aqui no versículo 15 do texto que acabamos de ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo está dizendo que tudo o que ele passava, que todo o sofrimento, que toda a angústia, que toda a perseguição, que tudo aquilo que lhe sobreviera como cristão, e toda aquela experiência adversa que ele passava, porque ele mantinha uma atitude de fé, ele continuava crendo e continuava proclamando a palavra, aquela palavra que ele lhe proclamava, que ele proclamava à igreja de Corinto e que alcançou aquela igreja, geraria na igreja de Corinto a ação do evangelho na vida daqueles irmãos, iria gerar na vida daqueles irmãos. Ele diz em primeiro momento, ações de graças. Porque a graça de Deus que iria alcançar a vida daqueles irmãos, geraria naqueles irmãos de Corinto uma ação de graça, uma atitude de louvor a Deus, um coração grato a Deus, e redundaria em glória para Deus. Então, uma fé de verdade, uma fé genuína, é uma fé que é direcionada a dar glória a Deus. Um cristão que tem fé, um homem de fé, uma mulher de fé, né, uma pessoa de fé, é uma pessoa que suas atitudes, suas ações e as experiências que ele vive são para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Por exemplo, quando você pensa na vida de Jó, o que você pensa sobre a vida de Jó? Eu estou lendo um livro interessante, o nome desse livro é A Bíblia que Jesus Lia, editora Vida, o autor chama Philip Yancey. Estou relendo esse livro, eu li esse livro há mais ou menos 13 anos atrás, lá no meu tempo de seminário. Meu professor de Antigo Testamento indicou esse livro lá no meu primeiro ano e eu comprei esse livro e nós estudamos ali através desse livro. E essa semana eu me peguei relendo esse livro. E eu entrei agora no capítulo que fala de Jó. E nesse capítulo que Philip Yancey trata sobre a história da vida de Jó, ele vai falando como nós nos esquecemos do ponto fundamental ou do propósito do livro de Jó. Qual é o tema principal do livro de Jó? Geralmente nós pensamos que é o sofrimento, porque a gente olha o capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó, quando nós lemos do capítulo 3 ao 37, nós somos arremetidos àquele discurso dos amigos de Jó, né, tentando saber por que Jó sofre, é pecado, não é pecado, é blasfêmia, não é blasfêmia, é alguma atitude errada que ele fez contra Deus ou não é. Então, esses capítulos, eles abordam o sofrimento. Capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó abordam o sofrimento de Jó. Mas Philip Yancey, ele vai dizer o seguinte, nós não podemos esquecer do capítulo 1 e do capítulo 2 de Jó. Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 vão nos falar da trama do livro, de que há uma disputa nesse livro. Há dois seres espirituais que estão disputando sobre Jó. Há um ser espiritual que é maligno e que chega diante do ser espiritual que é benigno, Deus, que é todo o bem, toda bondade. Ele chega diante desse Deus, Satanás, e diz para Deus, olha, Jó serve e teme ao Senhor, porque ele é rico, tem uma família abençoada, o cara é o mais rico da sua cidade, o cara tem uma família que é boa, os filhos dele são bons moços,
eles têm unidade, eles têm união, eles estão sempre na fazenda, fazendo um churrascão do fim de semana. Jó está sempre te agradecendo por isso. Jó só serve ao Senhor, só adora ao Senhor, Jó só crê no Senhor, Jó só ama o Senhor, porque o Senhor cercou a vida dele de bens. Então note, a trama do livro é essa. A trama do livro é Satanás dizendo para Deus: olha, o homem só crê no Senhor, só teme ao Senhor e só ama o Senhor porque o Senhor compra isso aí. Se o Senhor não comprar, se o Senhor não abençoar a vida desse homem, se o Senhor não cercar a vida desse homem de bens, ele não vai adorar o Senhor, ele não vai servir o Senhor, ele não vai te seguir e ele não vai continuar crendo. Satanás estava dizendo que só é possível crer em Deus se Deus nos cercar de coisas boas. Satanás estava dizendo que só é possível crer em Deus se nós vermos os milagres de Deus. Satanás estava dizendo que só é possível crer em Deus se Deus cercar as nossas vidas de bênçãos. E Deus estava dizendo para Satanás: não é assim não, xará. Não é assim mesmo, tinhoso. Você está enganado. Quer apostar comigo? E aí há uma aposta. Deus aposta com Satanás de que Jó não vai pecar contra ele, de que Jó vai continuar crendo nele, porque uma fé vitoriosa é uma fé que busca a glória de Deus e não que busca as bênçãos de Deus. É uma fé não que busca os milagres, as curas e aquilo que Deus pode fazer. Uma fé vitoriosa é uma fé que glorifica a Deus, mesmo quando o sofrimento lhe sobrevém. E veio muito sofrimento sobre a vida de Jó. Não foi pouco, não foi muito, irmãos. Muito sofrimento. Enterrar 10 filhos é uma coisa louca. Ficar se coçando com um caco de telha. Pegar e ver o único membro da família que sobra, que é a esposa, chegar para ele e dizer: amaldiçoa seu Deus e morre. Irmãos, tem que ter muita fé para continuar crendo em Deus. A fé precisa estar alicerçada de fato na palavra de Deus e crendo em Deus de verdade, crendo no caráter desse Deus, porque é somente uma fé assim, somente uma fé vitoriosa resiste ao sofrimento. Somente uma fé vitoriosa resiste às angústias desse mundo. Somente uma fé alicerçada na palavra de Deus. Somente uma fé fundamentada na ressurreição de Jesus não vai sucumbir diante das angústias e dos sofrimentos. Somente uma fé assim. Agora, irmãos, quando a gente olha para aquilo que se chama fé hoje, é muito diferente do que a Bíblia nos mostra o que é fé. Quando você diz assim, isso é nítido em alguns lugares. Olha, eu vou orar para Deus curar alguém. Se Deus quiser, Ele cura. Senhor, faz a tua vontade. Se o Senhor não quiser, e alguém vai dizer assim, isso é falta de fé. Porque a fé, para muitas pessoas, é uma fé baseada naquilo que Deus faz, nos milagres. E uma fé que vai forçar Deus a fazer aquilo que eu quero. Mas a fé da Bíblia, a fé verdadeira, a fé genuína, é uma fé que me faz continuar adorando a Deus. Mesmo quando a má notícia chega, é o que Deus faz. É o que Jó faz. Quando a má notícia chegou para Jó, olha, fogo caiu sobre a tua fazenda e queimou tudo. Seus filhos morreram, tudo está acabado, tudo está destruído. Jó rasga as suas vestes, ele cai de joelhos e ele diz: nu eu vim do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só quem tem fé continua seguindo a Deus, continua crendo em Deus quando tudo está dando errado. Só quem tem fé continua andando com Deus quando não enxerga Deus, quando não sente Deus, quando a palavra não faz sentido, quando sua oração
parece não ser ouvida, quando parece que sua fé está fria, mas ele continua ali, parece que há uma frieza nele, ele fala assim, meu Deus, eu oro e não sinto Deus, eu leio a palavra e não entendo, mas ele não desvia, ele continua, ele caminha. Só quem tem fé de verdade, essa é a verdadeira fé. Aquela que me faz andar quando eu não vejo sinais, quando eu não vejo milagres, quando eu não vejo cura, quando eu não vejo as bênçãos. Só uma fé de verdade me faz permanecer andando com Deus, mesmo quando eu não vejo Deus, quando eu não vejo o agir de Deus, quando eu não vejo as ações e os milagres de Deus. Essa é a fé vitoriosa, irmãos. A fé vitoriosa não é a fé que move a mão de Deus, mas a fé vitoriosa é a fé que continua me movendo quando eu não vejo Deus agir. Que nessa noite Deus ele possa trabalhar isso melhor em seu coração, em nosso coração. Com isso eu estou dizendo, não busque uma cura, não busque um milagre. Não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que se você está passando por um momento em que você não vê o agir de Deus, não vê a mão de Deus, não vê os sinais, não vê milagres, não vê curas, você está lendo a Bíblia e ela não está fazendo sentido, parece que Deus está distante. Se você está vivendo esse momento, se você está sentindo-se assim, isso não é falta de fé. Pelo contrário, nesse momento, Deus está fortalecendo a sua fé. Deus está fazendo com que a sua fé se enraize um pouco mais e cresça um pouco mais. Continue caminhando quando você não vê, quando você não sente, quando você não percebe, quando a bênção não chega. Continue caminhando, porque essa é a verdadeira atitude de fé. Eu caminho quando não vejo. Eu louvo a Deus quando não tenho vontade de adorar. Eu adoro quando eu não sinto nada. Eu levanto minhas mãos mesmo quando minha vontade era nem levantar, mas eu reconheço que Ele é digno do louvor, que Ele é digno da minha adoração. Então, em atitude de fé, eu levanto a mão e adoro, porque a minha fé precisa ser direcionada a glorificar a Deus. Só a Ele glória, só a Ele louvor, para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você nessa noite. Queria orar para que você tenha atitudes de fé. Que Deus fortaleça a sua fé. Nesse momento de pandemia, de sofrimento, de angústia, de tantas coisas difíceis em que você possa estar sendo submetido, de tanta adversidade que talvez esteja sobre a sua vida. Eu quero orar para que sua fé se fortaleça, para que você fique firme na fé. Paulo disse, olha, irmãos, ele disse para a igreja de Corinto, tenho, porém, o mesmo espírito de fé, tenho, porém, a mesma atitude de fé, uma fé firme, uma fé vitoriosa. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, por tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. E eu oro por aqueles que talvez estejam enfrentando uma situação difícil, temerária, uma situação de angústia, uma situação de medo, uma situação de incertezas, pessoas que talvez se vejam em becos sem saída, pessoas que talvez se vejam num túnel, mas não encontram a luz nesse fim do túnel, pessoas que estejam orando e não percebem tua presença, não sentem nada, mas continuam orando, pessoas que vão para a palavra, mas as coisas parecem confusas em sua mente. Eu oro por elas, para que a fé delas seja fortalecida nesse momento, que o Senhor fortaleça a fé. Pai, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a nossa fé é fortalecida não diante de milagres. Nossa fé não é fortalecida quando vemos curas, quando vemos milagres. Nossa fé é fortalecida, ela cresce quando a palavra nos é
pregada. Por isso, diante dessa palavra que foi pregada nessa noite, eu oro para que a minha fé e a fé dos meus irmãos e irmãs seja fortalecida nessa hora. Que eles comecem pouco a pouco a perceber tua presença, a olhar em volta e a compreender que o Senhor está com eles, que o Senhor está no barco. Mesmo que eles não sintam, mesmo que eles não vejam, mesmo que eles não percebam, o Senhor continua presente. O Senhor está presente porque nossa fé se baseia na palavra e a palavra declara que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso tua presença está conosco, Senhor. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça e o teu amor e as tuas bênçãos alcancem o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus fortaleça a sua fé. Que a graça de Deus possa ser superabundante sobre a sua vida. Sarinha vai dar um tchau. Dá um tchau, Sarinha. É isso aí, pessoal. Fiquem na paz de Jesus. Domingo, às 18 horas, nos vemos na nossa congregação. Você que é daqui de Campo Grande ou daqui de perto, que quiser estar conosco, domingo às 18 horas, às 6 horas da noite, estaremos reunidos ali na rua Manuel Beckman, número 38, para celebrar a Deus, a esse Deus que é tão maravilhoso, que é tão poderoso, bondoso, misericordioso. Então esteja conosco ali. Amanhã às 20 horas com o pastor Vanderlei, na fanpage Vanderlei de Castro Silva, também na fanpage EC de Vila Norma, com o nosso pastor. Estaremos meditando na palavra de Deus. Não fique de fora dessa, conecte com a gente aí para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Durante toda a semana nós temos programação, sexta-feira às 20 horas com o presbítero Paulo Henrique, sábado às 20 horas com o presbítero Wagner, e no domingo que nós não temos live porque estamos nos reunindo em nossas igrejas. Obrigado você que esteve conosco aí, mesmo que não seja membro nem de Vila Norma, nem aqui de Campo Grande, mas que é nosso amigo, nosso irmão, que tem caminhado com a gente, irmã Joana, pastor Rodrigo Gama, né? E outros irmãos aí, Rafas, querido Rafa, né? Um abraço no coração, irmã Eliane Cabral, também prima da diaconisa Célia, minha mãe, né, que é membro da Congregacional de Nilópolis. Um beijo no coração, que Deus abençoe e fiquem na paz.